Olá, sejam bem-vindos ao quarto episódio do nosso podcast Criativamente no Sofá. O episódio de hoje chama-se Palavras ao Almoço e cada uma de nós ficou de trazer duas palavras que não sabemos quais são, ou seja, eu tenho as minhas, a Diana as dela, e vamos revelar o que é que decidimos trazer para falar convosco. Sim, e falar um bocadinho sobre estas palavras. Eu escolhi aqui duas, a Ana escolheu duas, não sabemos se são as mesmas. Pois é, Pode se forem, acontecer, pode acontecer. Sim, este é o episódio da hora do almoço, nós já almoçámos e estamos assim aqui numa conversa pós-almoço que esperamos que seja interessante para todos, para nós e para vocês. Exatamente. Então, queres começar? Sim, então Estou curiosa, estou mega curiosa. Então é assim, olha, as palavras que eu decidi trazer Sim. são palavras que me têm acompanhado ao longo de toda a minha vida. Ok. Admito que foram decisivas no início da minha vida e ainda hoje são extremamente importantes. Okay. Se calhar até cada vez mais, mas ajudaram-me muito desde o início. Então as palavras que eu escolhi foram resiliência. Okay. Gosto. Eu pensei nessa palavra. Resiliência, sem dúvida, e criatividade. Porque também pensei. Tinha que ser. Eu não queria trazer criatividade exatamente por causa do nosso nome, sim, não é? Sim. Mas não consegui, porque de facto uma e outra estão estritamente ligadas e sem dúvida que contam muito da minha história. E uma vez que nós estamos aqui a partilhar algo tão nosso, achei que fazia sentido trazer. Sem dúvida, sem dúvida. Conta-me o que é que tu trouxeste. E essas duas palavras são duas palavras que eu também pensei em trazer as duas, curiosamente, porque nós temos falado muito sobre isso. Porque são duas palavras muito presentes atualmente neste nosso projeto. É verdade. Muita resiliência. E criatividade, não é? E criatividade, obviamente, está implícito. E é algo que faz muito sentido para nós e que nós queremos trazer muito para este nosso projeto. Então, as duas palavras que eu trouxe foram empatia. Boa! E outra palavra que eu acho que faz muito parte da minha vida também, e sobretudo desde que eu comecei esta questão de começar a trabalhar por conta própria, começar a montar o meu próprio negócio, e agora este nosso projeto em conjunto acho que também faz muito parte, que é coragem. Boa, gosto. Sim. Gosto, empatia, porque é algo que eu acho que é essencial para todos nós, não é? Nas nossas relações sociais, e é algo que eu tenho gostado muito de estudar e de saber cada vez mais. E coragem, porque de facto é algo que eu tenho vindo a trabalhar muito, sobretudo desde que entrei neste mergulho do desconhecido. E que agora nós trabalhamos muito em conjunto. Sim, é verdade. E ajuda a ter alguém a trabalhar a coragem connosco. Olha. Sem dúvida. Portanto... Sim, porque é aquela expressão de eu sozinha posso ser mais rápido, mas em conjunto vou mais longe, sem não é? Dúvida, sem dúvida. Então, quando temos alguém naqueles momentos em que estamos a fraquejar para nos dizer bora, vamos! Sim, e sem dúvida está muito ligado aqui também com a resiliência, ou seja, todas estas palavras agora se interligam muito bem e fazem muito parte do nosso trabalho. Sim, sem dúvida. As 4 palavras. Sabes que quando eu fui estudar um bocadinho sobre a questão da resiliência, curiosamente há autores que citam características da resiliência e a empatia é uma delas. Exatamente. Okay. A empatia. E a criatividade é outra. E então, em que sentido? A empatia na medida em que se eu tiver a capacidade de me colocar no lugar do outro, mais facilmente eu consigo perceber o desafio ou a situação, não é? E arranjar estratégias para resolver de forma mais pacífica. Porque resiliência é assim, pronto, num termo comum, a capacidade de superação, não é? Sim. Mas essa capacidade de superação depende de determinadas características, não é? Okay. E a empatia é considerada uma dessas características, porque se eu tiver facilidade em me colocar no lugar do outro, não é? Eu mais rapidamente consigo entender a situação de uma forma mais ampla e arranjar estratégias para avançar sobre ela. Sim, sem dúvida. A empatia tem muito a ver com eu sentir com a outra pessoa. E eu até tirei aqui assim os apontamentos de onde vem a palavra empatia e vem do grego empateia, que significa pateia, que significa afeto, paixão. Então é dentro do sentimento. Lindo. E tem muito a ver com a capacidade de nós conseguirmos partilhar os sentimentos dos outros. Ou seja, não é só eu reconhecer o sentimento da outra pessoa, é eu efetivamente partilhar esse sentimento com a outra pessoa. É quase um sentir em conjunto. É mesmo um sentir em conjunto. Eu fico a sentir o teu estado emocional. Sabes que durante muito tempo isso para mim foi uma fragilidade, porque eu sempre me senti
muito sensível Sim. ao outro e era quase tipo, porque é que eu sou assim? Quase como se fosse uma certa fragilidade. Aham. E no entanto, conforme fui trabalhando as áreas de desenvolvimento pessoal, percebi que a empatia é um dom e não uma fragilidade. Sim, eu acho que naturalmente há pessoas mais empáticas, Uhum. outras menos empáticas. Também acho que é algo que se pode trabalhar. E é muito interessante porque a empatia é uma experiência que nós vivemos sempre através do outro. Que lindo. Nós não vivemos empatia sozinhos, é algo que nós Sim. vivemos através da outra pessoa. Isso é muito giro. E os estudos com empatia são muito feitos com estudos da dor. Porque os mecanismos da dor aqui a nível cerebral são bastante conhecidos. E então quando se quer estudar empatia para fazer aqueles estudos científicos, pegam muito em estudos da dor, ou seja, quando tu vês alguém a sentir uma dor, no caso uma dor física, acho eu, pelo menos o que eu percepcionei quando estudei isto, quando tu vês alguém a sentir uma dor física, tu sentes como aquela pessoa, não é? Agora se eu for ali a talar a mão na porta, tu sentes a dor também. Até pelo barulho, não é? Que a gente diz, até doeu a mim. E tu também, exatamente, até doeu a mim, é mesmo interessante. E eu acho que quase até podemos transpor isto para a parte emocional, que é, quando alguém está numa dor emocional, naturalmente, isto é uma opinião minha, nós empatizamos mais com a dor da pessoa do que empatizamos com a alegria. Sim. E nós temos vindo a discutir muito isto as duas. Sim. E eu, aqui ao estudar sobre empatia, comecei a pensar sobre isso. Ok, se realmente, quando há uma dor física, nós empatizamos com a pessoa a nível da dor, com a dor emocional comecei a pensar, é um bocado a mesma coisa. Quando alguém está numa dor emocional, nós mais facilmente empatizamos, e ainda bem, porque obviamente a pessoa precisa dessa empatia, mas quando alguém está numa extrema alegria, parece que há mais resistência em empatizar. É, talvez porque aquela nossa parte mais egoísta, mais egóica, sim, não é? Sim, sim. Porque se aconteceu alguma coisa, a pessoa normalmente está feliz ou está alegre porque alguma coisa, não é? Houve um acontecimento. Houve um gatilho, um estímulo, não é? Exatamente. Sim. Ou uma conquista, ou uma superação. E às vezes aquele nosso ego vem e diz assim, damn it, eu também queria. Sim, é verdade. Isso é natural em nós, não é? Mas é também compreendermos, ok, eu também queria, mas eu também queria, não invalida que outra pessoa tenha conseguido. Também existem estudos com o sorriso, o rir, não é? Sim. E aquela coisa do neurónio espelho. É um não é? Mimetismo, é assim que se diz? Que é essa expressão. Que nós vimos alguém a rir e temos vontade de rir, não é? Sim, então, porque nós mimetizamos, eu creio que é assim a expressão, se não é parecido, o que a outra pessoa está a fazer. Então... Não te acontece quando alguém boceja e de repente tu estás a bocejar também? Estamos a bocejar, o que é isto? Nós sobre isso. É verdade. Sim, é verdade, por isso. Nós falamos disto num outro episódio, acho que nós podemos entrar num sítio e trazer um sorriso. Sim. Já vai contagiar as outras pessoas. Mas isso é possivelmente contágio emocional. Exatamente, isso é contágio emocional. Não é empatia, porque empatia. Sim, lá está, a empatia é mais acessível, por assim dizer, através da dor, não é? Através no sentido de se eu vir outra pessoa a sofrer e muitas vezes para apoiar. Muitas vezes até me interesso pelo motivo em si e até faço uma comparação com a minha vida, não é? Eu ponho naquela, e se isto me acontecesse a mim, como é que eu, não é? Como é que eu superava isto? Sim. E às vezes damos conta que as pessoas, de facto, têm grandes histórias, e histórias muito sofridas, e depois todo o comportamento que elas têm no seu dia-a-dia também espelha muito isso. Sim. E tornamos mais compreensíveis. Sim, sem dúvida. É? Sim, e nós já falamos sobre isso, não é? Nós não somos só o que está a acontecer hoje, nós somos toda uma bagagem que vem para trás e a forma como reagimos a determinada situação, a determinada pessoa, a determinado ambiente, não tem só a ver com a situação atual, tem a ver com toda a nossa mochilinha que nós já trazemos. É verdade. É mesmo interessante, sim, quando começamos assim a esmiuçar, mas isto é um mundo, não é? E o próprio conceito de empatia não é consensual. Sim. E tanto se fala de empatia que depois, quando começamos aqui a esmiuçar... Sim, olha, por exemplo, esta questão de não é empatia, é contágio emocional, não é? Sim, o contágio emocional, pelo que eu entendo, nós não temos a percepção que fomos contagiados. E na empatia nós temos essa ideia, que é, ok, eu sei que eu estou neste estado emocional porque tu estás neste estado emocional. Quando é contágio emocional, é tipo, eu chego a casa, eu saí de casa super feliz, fui a um sítio e chego a casa e sinto-me triste e não sei porquê. Então possivelmente foi um contágio emocional, mas eu não tenho a percepção disso. E na empatia eu tenho a percepção, eu sinto-me triste porque de facto eu estive num sítio onde estavam pessoas tristes, eu empatizei, e eu trouxe esse estado emocional. Partilhaste uma história, possivelmente, e aquilo veio como reflexo, sim, não é? Sim. Mas dava horas agora estarmos aqui a falar sobre empatia e irmos ver mais estudos e mais... E os próprios benefícios, não é? No fundo, do ser empático, não é? Porque, sem dúvida, se conseguíssemos criar uma barreira, ou pelo menos alguma proteção, para não haver contágio emocional, mas haver empatia, não é? Sim.
se calhar ajudaríamos muito mais pessoas. E estávamos Sim, mais atentos, sim, mais sim. despertos. E ajudaríamos a nós, porque tínhamos a Exatamente. consciência de onde é que aquele estado emocional vem. Eu já Sim. sabia que vem do outro. E não havia uma Então, afetação inconsciente, sim. não é? Porque às vezes Sim, sim, sim. somos muito reativos Sim. e não percebemos que estamos em reatividade porque fomos contagiados ou estamos sob a influência de algo que Sim. não temos a consciência disso. É verdade. E o que é muito comum, nós somos Sim. seres sociais e naturalmente Sim, nós temos necessariamente que estar com pessoas, com sim, pessoas, não é? E ficamos contagiados com os ambientes. Sim. Não somos uma pedra, ainda bem. Exato, não somos uma pedra. Ainda bem. Porque até Sim. podemos ser ermitas durante 3, 4, Sim, 5, mas 10 depois- dias, mas depois não dá. Precisamos de pessoas. Nós sem precisamos de dúvida. pessoas e é tão bom, bom ter a capacidade de empatizar com o outro, não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E lá está, acho que é uma capacidade mais natural a umas pessoas do que a outras, mas é treinável. É treinável, Sem isso é dúvida. importante deixar aqui. E lá está mesmo, quem é muito empático depois tem que ter a capacidade de perceber, ok, aquela dor não é minha, eu estou lá para ajudar, eu empatizo sim, mas... Sim, era como eu estava a dizer no início, e ainda... Sim. Pronto, eu acho que as pessoas, a Diana sabe perfeitamente isto e as pessoas que me conhecem minimamente também sabem, eu tenho muita dificuldade em ver noticiários ou ver Sim. até filmes e séries que tenham aqui uma carga maior de violência. Tu disseste aquela expressão que eu tomei muito para mim, que é os telejornais deviam ser obrigados a ter pelo menos 15 minutos de notícias positivas. Eu tenho uma cota. Eu agora digo isso a toda a gente. Isto porque é verdade. sério, porque isto é uma coisa. Eu estar a ver 1 hora de noticiário, que nunca é 1 hora, até é mais, Sim. aquilo é horrível, uma pessoa sai deprimida Lá está, completamente. fica com contagem emocional Fica. e depois não sabe porquê. E Olha, foi porque teve durante uma E os hora programas de aquelas televisão que notícias. existem durante a tarde, que são extremamente importantes Sim, para fazer sim, companhia, lá não está, e passar até muita informação, mas Não é um julgamento. não é de Essa todo um parte. julgamento. É uma questão que a mim faz muita confusão, porque eu ouço uma pessoa a contar a sua história de vida trágica e às vezes eu estou a chorar. É ridículo, não é? Eu estou em casa, estou a chorar. Portanto, há coisas que eu tenho que me disciplinar, porque eu sei que tenho essa sensibilidade, e então isto aqui também parte muito de autoconhecimento, não é? E de consciência, de perceber que, ok, tu também tens uma cota de notícias más ou de dores e que às vezes temos que fazer a triagem. Ainda ontem falava com uma pessoa em contexto de consulta, que a pessoa até me estava a sugerir uma série, a dizer que era muito boa, e eu perguntei sobre o que era, não é? E aquilo tinha um conteúdo dramático. Eu disse, ok, então essa série é uma série para durante o dia. A pessoa até fez uma observação muito engraçada que disse, então isso é como estudo. E eu, exatamente. Isso é uma série para estudo para mim, porque à noite, se for para ver alguma coisa, tem que ser algo que me desligue o cérebro. Eu também não consigo. Não é? Também não, Se eu fico tipo... Mas eu antes conseguia, lá está, isto é autoconhecimento. Eu agora não consigo ver séries e coisas muito pesadas. E no dia 2 amigas minhas estavam a sugerir-me uma série, dizer que é super gira. E uma amiga dizia, mas chega a uma altura que me apetece partir a televisão. E eu, que bom. Então, se me vai apetecer partir a televisão, se calhar não é o adequado para esta fase da minha vida em que eu preciso de paz É verdade. e tranquilidade. Portanto, sim. Bem, esmiuçamos aqui mais uma das palavras. Ok. Então, olha, se calhar vou começar aqui por resiliência. Sim. Porque achei muito curioso, fui ver o que é que diziam, não é? E para já é um termo que vem do latim, não é? Sim. Resilire, não sei se é assim que se diz, mas significa voltar atrás. E é interessante pensar nisto, porque depois até acaba por ser um contrassenso sobre a noção que nós temos de resiliência, não é? Porque resiliência para nós é superar, é avançar. É andar para a frente, não é? sim. Mas eu fui entender o porquê e faz sentido, porque é uma apropriação de um termo da física. E na física, resiliência é a capacidade de um objeto, depois de um trauma ou de um choque, continuar na sua forma original. É quase como se voltasse atrás, não é? Sim, é mesmo. Ou seja, é ele manter a sua forma original ou recuperar a sua forma original depois de ter sofrido algum tipo de choque. Ok. É interessante, não é? É muito interessante. E a resiliência é muito isso. É nós conseguirmos se bem que na psicologia o termo é nós vamos avançar, não é? Ok. E nós avançamos e superamos com todo o choque, não é? O desafio, a problemática que aquilo nos traz, mas é uma capacidade de recuperação, não é? De superação. Não diria voltar propriamente atrás, mas acrescentar e evoluir, crescer, não é? E achei curiosíssimo porque houve um dos significados, por assim dizer, que eu encontrei e que eu até trouxe aqui, e eu vou ler especificamente porque eu achei que era
tão giro, não é? Porque no meio de tantos termos mais científicos ou mais Encontraste. específicos, eu encontrei assim, isto diz assim, diante de uma adversidade, Sim. a pessoa utiliza a sua força interior para se recuperar. É tão A lindo. sua força interior, é isto, não é? Mesmo. E o que é isto da força interior, não é? É o quê? É uma capacidade mental, emocional? Sim. É o quê? Eu acho que resiliência está diretamente ligada à fé. Um pouco como coragem, está diretamente ligada à fé, no sentido, e fé em ti. Pode ser fé em algo superior também, ok? O universo está aqui a apoiar-me de alguma maneira, mas uma fé interior. Eu acho que esse poder interior é um bocado essa fé de acreditar que em ti. depois, nas tais características que eu te falava, que está lá também a questão da empatia, Sim. eles traduzem como sendo a autoconfiança, não é? Que vem de um trabalho de autoestima, isso, não é? sim, o acreditar, o acreditar em mim, e associado a um otimismo. Ok, Ou seja, tem que ser mesmo, sim. a uma persistência. A persistência é outra das características. Portanto, temos aqui a parte da autoconfiança, a persistência, que a persistência não é insistência, são coisas diferentes, ok? Eu persisto quando eu acredito que aquilo vale a pena e eu tenho razões que sustentem e ainda não esgotei todos os meus recursos. Ok? Sim. É curioso perceber isto desta forma. Enquanto que se eu insistir só por insistir, muitas vezes eu estou ali a bater contra uma parede, não é? Sim. Porque também há autores que dizem que a resiliência é a capacidade de não desistir, de continuar. E não é bem isso, porque às vezes nós precisamos de desistir de um conceito, não é? De uma ideia para adotar outra para sermos resilientes. Então é muito curioso trazer isso. Outra das características é a flexibilidade, não é? A nossa capacidade de adaptação e a criatividade. E por isso é que eu quis trazer aqui as duas. Porque inicialmente, eu até posso dizer as palavras que eu tinha. Inicialmente as palavras que eu tinha pensado e pensei nisto, era mesmo aquilo, sabes? Quando nós falámos foi aquilo que veio. Foi durante muito tempo a questão da coerência, que é algo que para mim é importante e que eu gostava de depois falar disso. Eu também, temos que falar sobre coerência. Sim, era a coerência e era o propósito. Mas foi mesmo a ver com esta questão, com o nosso percurso de vida, o meu percurso inicial, o que nós temos trabalhado aqui. A nossa fase atual, a nossa fase atual. Então eu achei que, sem dúvida, resiliência, e depois quando eu vi que, porque isto era uma ideia minha e é uma ideia que eu partilho muito em consultório, que a resiliência, a nossa capacidade de superação está intimamente ligada com a nossa criatividade. Então não havia como não. E depois ainda por cima vou à procura e aquilo aparece que efetivamente... Sim, quase uma confirmação. Sim, não é só uma ideia tua, isto existe mesmo. Está certo, ok, está certo. Sim. A criatividade, enquanto capacidade de inovação, de pensar fora da caixa, de trazer novos conteúdos, novas ideias, novas formas de abordar, não é? Materializarmos a nossa imaginação. Exatamente. Isso é incrível, isso dá-te ferramentas estupendas para tu conseguires superar os teus desafios, não é? Sim. E ser resiliente, porque ser resiliente é exatamente isto, a capacidade de superar os teus desafios. Sim. E se conseguires superar os teus desafios com criatividade, muito melhor ainda, claro. Não é? E com empatia. E com empatia. Que depois tem um espelho incrível que é, pelos estudos que foram feitos, é um melhoramento da saúde mental, da tua própria resistência física, do humor. As relações, os relacionamentos dizem ser de maior qualidade perante pessoas resilientes. Sim. Porquê? Pela tal empatia, pela tal capacidade de perceber o outro. Sim. É interessantíssimo. E sentir com o outro. Que gira, já viste? As palavras que estão aqui. Sabes qual foi a primeira palavra que eu pensei assim que falámos sobre isto? Merecimento. Uau! Que é algo que nós também vamos ter que falar sem dúvida. Noutro episódio. Mas depois, não sei, empatia é algo que me fez muito sentido. E coragem também é mesmo giro porque as nossas palavras interligam-se imenso, não é? Para ser resiliente também é preciso coragem. Sim. O meu mundo sabe isso tão bem. Sim, né? completamente. Tipo, bora, vamos. Sim, e para ser criativo é preciso coragem. Sim. Porque tu acreditas nas tuas ideias. E trazeres para o mundo. Sim, não é porque não é só ficar no mundo das ideias. Porque se fosse só nas ideias, tínhamos imaginação. Exatamente. É materializar as ideias, não é? E tu precisas de muita coragem. Muitas vezes para fazer isso. Porque... Vou-te confessar uma coisa que eu acho que nunca te contei. Houve uma determinada fase da minha vida, ali na adolescência, e eu sentia-me, fazia-me sentir mal por um lado e por outro, pronto, era o que era e eu sabia disso. Em que fizemos num grupo que eu tinha, de pessoal, assim, um grupo grande, fizeram uma sondagem, aquelas coisas que faziam, tipo, imagina as mais giras ou as não sei o quê. Sim, então a cena era dares um elogio a outra pessoa. E todo o grupo, o elogio que me deu,
E eram pessoas individuais de forma diferente. Certo. Disseram que eu era criativa. Ai, Está bem. mas tu não. A cena é essa, que é assim. Para já era algo que não diziam das outras pessoas. E das outras pessoas diziam, é bondosa, é amiga, é simpática. E aquilo no início foi um choque para mim, porque foi, então mas eu não sou bondosa, então mas eu não sou amiga, não é? Ainda por cima adolescente. Toda a gente disse que eu era criativa. E hoje em dia isso tipo, é extraordinário. Eu sou criativa. A verdade é essa. E isso ajudou-me muito, muito a superar dores, desafios, mágoas, a processar emoções e acontecimentos que de alguma forma eu senti como uma limitação, não é? Sim, sim, sim. Não é? E a criatividade é mesmo interessante. A criatividade é mesmo muito importante e, na verdade, todos nós somos criativos. Só que é algo que vai ficando muito mascarado nos afazeres do dia-a-dia. A própria escola não estimula muito a criatividade, não é? Está tudo muito definido, como é que tens que fazer, tens que seguir aquela linha, não é? A tua crença em ti Todas próprio, as crianças não é? têm que ser iguais. Sim, não é algo que seja muito estimulado, mas que é super importante. E nós na pandemia percebemos isso, não é? Então, não. A importância da criatividade, os negócios da que arte, conseguiram prosperar, não é? Tiveram que se reinventar. E isto é necessário muita criatividade, sim. Não é? Sim, e mesmo E nós coragem. em casa, nós tivemos que nos reinventar Sim. em casa, O sozinhos, que fazer, com os nossos fazer filhos. em casa, não é? E aí estimulamos muito essa criatividade, sim. E mesmo atividades criativas ligadas à arte, nós percebemos a importância que tem na nossa vida, não é? Incrível. Nós não podermos ir a um concerto, nós não podemos ir a ver uma peça de teatro, um cinema, aquilo que Só fosse. o ato de sair, não é? Sim. Não é? Porque era a liberdade, a própria liberdade, nós sentimos. Sim, sem dúvida. Agora imagina pessoas que estão presas, palavra. não é? Sim, nem consigo imaginar. Não é? Consigo imaginar. A liberdade é outra palavra aqui a falar, porque é algo que nos diz muito, não é? Acho que já falámos um bocadinho no outro episódio quando falámos das questões do trabalho. Sim. De quando estávamos assim naquele modelo tradicional, não nos sentirmos livres e livres para criar. Não é? É livre para criar. Porque, sim, não poder trazer a minha criatividade, eu preciso muito e tu também, por isso é que nós nos entendemos. Verdade. De estar constantemente a criar e a trazer coisas novas e mesmo com desafios. E às vezes levamos à nossa caminhada para que a criatividade venha, não é? É aquela chamada idiotice, não é? Que tem que estar sempre... Não, mas não é. Não é. Idiotice no sentido de muitas ideias. Muitas ideias, exatamente. É. Sim. E sabes, quando eu estou mais estressada ou mais cansada ou até triste, eu quase que me forço a trabalhar esta criatividade, esta capacidade de trazer ideias novas, não é? Assim, ok, já chega de pensar nisto, vamos lá, isto... Sim, quando estamos assim tristes ou sem saber, mais no mood mais baixo, pintar, cozinhar, escrever, cantar, dançar, não é? Tudo isso muito criativo, é tão importante. Tão bom. É muito bom. Movimento é outra palavra. Nós temos que fazer uma segunda edição deste... Olha, e podemos fazê-lo a movimentar-nos, não era? Podemos. Eu não sei se o áudio vai ficar aquela coisa, mas... Vai. Eu penso mais nas partes técnicas. Já estou a imaginar um balão, olha um drone a acompanhar-nos. Somos as duas muito idiotas a nível de ideias. Isto está sempre aqui. Tive uma ideia! E o entusiasmo quando uma tem uma ideia é tipo incrível. Sim, eu acho. E o entusiasmo? O entusiasmo é uma nova palavra, porque o entusiasmo. É incrível. Há pessoas que nós não têm entusiasmo. entusiasmamos muito uma com a outra e com as ideias uma da outra, mesmo que às vezes. Então, onde isso aconteceu? Depois estamos a pensar, afinal não faz assim tanto sentido, mas. E outras vezes, que grande ideia! Que grande ideia! Bora celebrar, só temos tido uma grande ideia. Celebrar é outra palavra, bem. Sabes que o meu pai dizia muito assim. O Marco também me diz agora, deve ser porque eles dois são virgem. O Marco é o marido. É, o Marco. Porque ele dizia-me assim. Diz assim, pai, o que é que há hoje? Todos os dias há festa para ti, todos os dias há um motivo. Se não for. E ele dizia-me aquilo como se fosse uma coisa má. E eu ficava naquela. Então, pois, assim, qual é a festa de hoje? Porque assim, oh pai, posso. Eu tinha sempre. Hoje era, imagina, hoje vamos celebrar, vamos nos juntar porque não sei quem conseguiu chegar a. Não sei onde. Exatamente, vamos celebrar. E é muito bom e muito importante, não é? Celebrarmos as nossas vitórias e as dos outros. Lá está a empatizar com a alegria do outro. Sim. E agora, quando estavas a falar, eu voltei aqui um bocado à empatia e pensei, para trabalhar em parceria é necessário muita empatia também. Para compreendermos o estado emocional uma da outra. Sim. E às vezes, se calhar, isso também falta um bocadinho nas empresas, não é? Trabalhar em empatia e conseguimos compreender o estado emocional. Sentir o estado emocional. Sim, por exemplo, eu acho que não tem problema nenhum nós dizermos isso. Quando nós nos preparámos para gravar este episódio no outro dia, eu não estava com capacidade para o fazer e tu tiveste a capacidade de compreender. Que, sim. Eu não estava predisposta. Exatamente. Exatamente.
E isso é muito importante, é também dar o tempo ao outro que o outro precisa, não é? Que é para depois contigo e com estas ideias brilhantes. Bem, Ok, então fala-me de coragem. coragem, o agir com o coração, não é? Cor de coração e agem da ação. Eu adoro esta palavra porque lá está, realmente é algo que eu sinto que é muito necessário para avançarmos com aquilo que nós acreditamos. E a Brené Brown fala-nos muito da questão da coragem e da vulnerabilidade e que realmente ser corajoso é ser vulnerável. Sim. E isso faz muito sentido porque só és realmente corajosa quando acabas por também expor aquilo que são as tuas vulnerabilidades, não é? E permitir perceberes, que tu o outro também o reconheceres, não é? faça. Exatamente. E tu reconheceres. Tu reconheceres, sim, porque sim. muitas vezes tu estás numa de não, eu tenho que ser capaz, eu tenho que conseguir, porque se o outro consegue eu também faço, e porque se ele faz assim eu também consigo fazer assim. E é exatamente o processo inverso, que é, ok, olha para ti, percebe, não é? Quais são as tuas vulnerabilidades, porque ao perceberes aquilo que te fragiliza, também percebes aquilo que te fortalece, não é? Sim. E através disso, de quem tu és, então avança, traz algo para o mundo. Sim, é muita questão de avançar com medo mesmo e realmente às vezes termos coragem para fazer aquilo que nós queremos fazer envolve muita vulnerabilidade. Por exemplo, nós estarmos aqui a gravar um vídeo para o YouTube. Agora, se calhar, para nós, como já fazíamos muitos vídeos para o Instagram, pelo menos no meu caso, a coisa até flui, mas ao início é preciso coragem, é preciso... Sim. É muito vulnerável, não é? Estás-te a expor ao mundo, não é? Até uma coisa mais simples, ires apresentar um trabalho na escola. É vulnerável, porque tu ficas numa posição vulnerável em frente àquela gente toda. Ou fazes terapia, não é? Tu és terapeuta e tu sabes. É vulnerável, tu metes-te numa posição vulnerável, mas isso dá-te poder. E as pessoas no início têm alguma resistência, umas mais do que outras, não é? Mas quando se permitem a despir todas aquelas capas e a ser simplesmente, isso é transformador. É transformador. Eu acho que até já comentei contigo, uma das capas mais pesada não é da dor que o outro me infligiu, é a culpa e a vergonha. Tu falaste-me disso, faz muito sentido. Essa é a capa mais dura e mais difícil de tirar. E para mim, esse é o ponto chave na vulnerabilidade, que é eu permitir-me a olhar para as minhas sombras, para aquilo que eu receio que o outro critique, veja, não é? Sim. O meu lado sujo, não é? Aquela questão o lado sombra que todos nós temos, não é? É interessante estás a dizer isso porque eu escrevi exatamente aqui. A coragem é bloqueada pela vergonha. Eu escrevi essa frase aqui. Isto é incrível! Mesmo. Mas é verdade, porque quando nós temos vergonha de alguma coisa, nós realmente retraímos. Nós retraímos de uma forma extraordinária. Nós perdemos a coragem. Já viste o que é vergonha? Sim, vergonha de eu ser ridicularizada, de eu não estar a comportar-me da forma que devia, dos outros olharem para mim, de eu não ser adequada, de eu não ser suficiente. A vergonha é muito limitante e realmente bloqueia muito a nossa coragem, bloqueia a nossa criatividade. Não é? Porque quando nós nos sentimos vergonha, agora se nós tivéssemos vergonha, se eu tivesse vergonha quando comecei com a numerologia, de começar a partilhar sobre numerologia, ainda hoje estava aqui parada por causa da vergonha, não é? Vergonha das nossas ideias. Sim. Não é? Vergonha das nossas ideias, daquilo que pensamos, daquilo que achamos que pode ser possível e que o outro acha ridículo, ou que o outro acha que não faz sentido nenhum, ou que não tem validação. Sim. Porque esta questão aqui da criatividade, quando tu trazes uma ideia verdadeiramente nova e inovadora, não é? E vindo de um âmbito não científico, não é? Que tu não tens uma experimentação e tudo mais, pode ser assustador. Porque é assim, tu trazes um novo conceito e vem-te perguntar assim, então isso está validado onde? Não é? O que é que comprova isso? E tu dizes, não, para mim isto faz todo o sentido, tu defenderes acerreamente as tuas ideias, não é? Com aquilo que tu verdadeiramente acreditas. E quando tu crês em ti e consegues trazer algo assim tão novo, isto é muito interessante, porque na minha cabeça está muita coisa a funcionar ao mesmo tempo. E eu só estou a pensar... até não acaba. Porque eu estou a pensar que nós não combinámos, mas isto é verdadeiramente... Sim, porque olha, para seres criativo, verdadeiramente tens que ter coragem, não é? Sim. E a capacidade de resiliência... Nem é ser criativo, porque ser criativo é muito inato, mas depois para mostrares ao mundo aquilo que tu criaste, tens de ter coragem, não é? Tens de ter resiliência. Resiliência para depois enfrentares, exatamente. E sem dúvida que a empatia é um desbloqueador para tudo. Até para criares, porque repara, se eu quiser trazer algo novo ao mundo, eu quero trazer algo que faça sentido para o mundo. Então eu tenho que empatizar com o outro para perceber a necessidade do outro. Sim, sem dúvida, não é? Os grandes inventores que conseguem trazer, até mesmo a nível da ciência, não é? Estamos a estudar para quê? Para curar o quê? Não é? Para trabalhar o quê? De alguma forma,
até estamos a empatizar, mas que não seja estamos a empatizar com algo que está a afetar uma grande parte da população, não é? Portanto, ser criativo tem tudo isto, não é? Precisa disto tudo e as outras coisas todas também precisam desta criatividade. Sim, vai tudo beber aqui ao mesmo. E aqui na coragem, quando falamos dos nossos projetos, realmente mais vale feito do que perfeito. Isto é uma frase que eu tenho ouvido muito e faz muito sentido. Nós sabemos que muitas coisas que nós fazemos a nível individual, em grupo, não está perfeito. Mas mais vale feito do que perfeito. E a verdade é nós fazermos o melhor com os recursos que temos. Sim. Isso é o mais importante. Não vale a pena estarmos à espera que tudo esteja perfeito, tudo esteja como nós pensámos que ia estar, como nós idealizámos. Depois não vai acontecer. Porque ficamos aqui nesta roda e à espera de ter coragem e acabamos por não avançar. E na altura das condições estarem reunidas para... Sim. Eu ouço muitas vezes... eu ainda não avancei porque ainda não tenho estabilidade financeira. Eu ainda não avancei porque ainda não pus as ideias em ordem. Eu ainda não avancei porque... nós autossabotamos, não é? Sem dúvida. Nós autossabotamos. É palavra. Sim, porque nós autossabotamos constantemente. Então eu quero isto, quero. Eu tenho isto criado, ou minimamente produzido, tenho. Está na hora de lançar, bora, vamos! Com pequenos passos, sim, não tem que ser... Não é? Nós, quando temos medo de alguma coisa, e a coragem está aqui muito relacionada ao medo, não é? Claro. Nós não temos que enfrentar o leão de frente necessariamente. Nós podemos ir com pequenos passos. Eu até apontei aqui, para desenvolver a coragem, enfrentar o medo gradualmente, ter um grupo de influência, pessoas que nos apoiam, pessoas que nós sabemos com quem podemos contar, autocompaixão e celebrar conquistas. São coisas muito importantes, são coisas que nós já fomos aqui falando. Autocompaixão, autoconhecimento, celebrar conquistas por mais pequenas que elas sejam. Eu às vezes tenho mesmo que olhar para trás e pensar, ok, porque eu já consegui fazer até aqui. Porque realmente, às vezes, e agora falando aqui do nosso projeto, é desafiante, é muito desafiante. E nós temos que mesmo parar para pensar, ok, mas nós já conseguimos isto e isto. Quem é que nos pode ajudar? A quem é que nós vamos perguntar? Lá está, quem é que já fez isto? O tal grupo de influência. Por onde é que podemos começar? Ok, não precisamos de ir já por este caminho super longo, podemos ir devagarinho, ir enfrentando as coisas devagarinho. E tudo isto requer coragem, requer resiliência. E esta questão de celebração dos pequenos passos é muito importante porque isto confere-nos autovalidação. Porque nós estamos constantemente à espera que os outros nos validem. Aliás, quando trazemos algo novo ao mundo, nós procuramos em parte a validação dos outros. Porque nós queremos ser vistos, reconhecidos, amados. Nós precisamos da validação dos outros, nós precisamos de clientes, não é? Ou seja, para aquilo que for. Nós precisamos, nós estamos num público. Em tudo, em tudo. Mas, se calhar no início, e quando as coisas, sobretudo quando as coisas ainda não estão no patamar que nós desejamos, idealizamos ou necessitamos, ter aqui esta capacidade de autovalorização é muito importante. É tal autocompaixão também, não é? Em vez de estás sempre a culpar por aquilo fazes o que contrário. não fizeste bem, sim, pensares, ok, realmente aqui eu não fiz da melhor forma, mas eu fiz o melhor que eu sabia com os recursos que eu tinha no momento. Agora, da próxima vez, já vou fazer melhor. Opa, se podia ter feito melhor, se calhar até podia em algumas coisas. Mas isso é com o conhecimento que se calhar que agora tens. Sim, eu também não naquela sabia. altura, sim, exatamente. tu fizeste o melhor que conseguias com aquilo que tinhas. E isso está excelente. Isso agora, isso é que aprender com isso, não é? Não é agora estares aqui com imensa autocompaixão e depois não aprenderes com isso. É autocompaixão, não é autocomiseração, não é? Sim, tens que aprender com isso e da próxima, ok, já aprendi, vou tentar fazer melhor. No fundo, é seres a tua melhor amiga, porque se tu estivesses a passar por uma situação assim, eu como tua amiga, o que é que eu ia dizer? Sim. Não é? Eu ia dizer, não, mas o que tu fizeste foi espetacular, está lindo, está... Também não posso dizer isso a mim mesma. Posso, não posso? Sim. Mas sabes que eu faço isso das vezes? Eu também faço. Mas sabes, nós estamos a transpor muito isto para a parte dos negócios e das parcerias, porque é a nossa realidade. Mas agora, quando estávamos a falar, eu lembrei-me que quando nós somos mães, que também é a nossa realidade, nós precisamos de muita coragem para acreditar em nós e para fazer... Muita resiliência. Muita resiliência, mas muita coragem para enfrentar as milhares de vozes que vêm de fora e de familiares que querem o melhor para nós sabemos. Mas precisamos de muita coragem para fazer aquilo que nós acreditamos como mães, sobretudo numa fase inicial. E para não entrar num processo de autodestruição, não é? Precisamos muito de autocompaixão. Sim, porque muitas vezes alguém nos diz... porque devias ter feito assim, e porque o menino agora está doente, porque tu não fazes assim, e vê lá, e bababá, e às tantas já estamos a pôr em causa tudo aquilo que somos e acreditamos, não é? E a pensar, não sei fazer
fazer nada. Está constipada porque andou descalça no chão. Exato, porque tu deixaste, exato. Pois. Mas faz, mas é bom ter o contacto com os pés e tal. Sim. Pronto. Sim, mas eu estava-me a lembrar muito naquela fase inicial, não é? Quando nós chegamos com o bebê a casa, Isso. que toda a gente quer ajudar, e eu sei que é, no meu caso, a minha família, pelo melhor, e ajudaram muito, e eu agradeço muito, mas é preciso muita coragem para tu seguires com aquilo que tu acreditas que é o melhor para ti e para o teu bebê, e muita coragem para pedir ajuda. Quando estás no estado... Muita coragem para impor limites, para dizer Também. não. Também. Ok? Sim. Dizer não de forma assertiva, não é? Sobretudo com essas pessoas que nos querem tão bem, não é? Mas efetivamente dizer não, dizer eu agradeço, obrigada pela tua opinião, obrigada pela tua ajuda, mas eu agora vou experimentar fazer desta forma porque é o que eu sinto. Sim, dizer não é outra grande aprendizagem. É. Eu vi alguns, não sei onde, mas que os bebés, as crianças aprendem primeiro a dizer que não do que a dizer que sim. E depois nós perdemos isto ao longo da vida, não é? E que estamos sempre a querer dizer que sim, no sentido de agradar, porque nós lá está, precisamos de ser vistos, precisamos de pertencer, não é? Isto tudo já vem lá dos nossos antepassados, quando vivíamos na selva, que precisávamos de pertencer para conseguir sobreviver. Então nós temos ainda isto muito em nós e muita dificuldade a dizer que não, mas as crianças realmente aprendem primeiro a dizer que não do que a dizer que sim. Então é mais um trabalho que nós temos aqui a fazer. Sim, mesmo mais porque, um tema. Sim, porque episódio. Muitas vezes, não é? Um não ao outro é um sim a mim mesmo, não é? Porque se eu digo sempre que sim a tudo, esgoto o meu tempo, não tenho tempo, então são imensos nãos que eu estou a dar a mim própria e à minha evolução. E às vezes constantemente. Não é? Porque lá está, porque há uma necessidade de pertença, uma necessidade de ser amado, de ser visto, que muitas vezes tem ali por baixo um abandono, não é? Um abandono que está lá em... Sim. Portanto... Tem tanta coisa, não é? Por trás, quando nós vamos a esmiuçar. Pronto, outra palavra. É a criatividade, não é? Que nós, no fundo, estamos a falar de criatividade o tempo todo, não é? É verdade, criatividade, já falámos Pronto, disso. olha, eu aqui também fiz o mesmo, tirei uma frase em específico que eu achei que valia a pena ler, não é? Mesmo porque criatividade, em todo o lado, o que se faz é a habilidade de inovar, de trazer novas ideias, não só de as imaginar, mas de as criar, de as pôr em ação, de as produzir, não é? Não é só estar neste mundo aqui do pensamento. E então eu achei esta frase brutal, vou dizer. É o processo de tornar-se sensível a problemas, identificar a dificuldade e buscar soluções. Isto é incrível. Verdade. Porque se eu me tornar sensível, e aqui vi outra vez... Empático, exatamente. Já viste, a gente não combinou e parece que combinamos. Se eu me tornar sensível ao meio, eu estou mais sensível ao estímulo e eu torno-me mais criativo. Isto é extraordinário, não é? Sim. É uma capacidade efetivamente de eu me perceber de quais são as necessidades, quais são os recursos, porque ser sensível não é só eu ficar contagiado, mas eu também conseguir ver melhor, não é? Ver mais além, não é? Estar quase que hiperconectado e perceber que, ok, mas ali está uma possibilidade, e ali também, e ali também, e de repente trago isso e a pessoa fica de género, ai, não me tinha lembrado nisso. Sim. Então eu achei esta definição incrível. Eu acho que a criatividade é mágica, não é? E as nossas crianças são tão naturalmente criativas, têm tanta imaginação, tanta coisa e criam com uma facilidade. Quando é que nós perdemos isto, não é? É no processo, sim. É verdade. É no processo de aceitação, de integração, de pertença, que nós começamos a imitar os comportamentos que são dignos como aceitáveis, não é? Sim. Então se eu te der uma pedra para a mão e se estiveres a brincar com aquilo, a dizer que aquilo é uma nave espacial, e outra pessoa que já estiver mais dentro do sistema disser assim, não, isso que estupidez, isso é uma pedra, que estúpida. Sim. E tu começas-te a retrair, não é? E começas a condicionar. E é como se estivesses a fechar a tua criatividade em caixinhas. Mas não podemos, não é? Não podemos fechar até... Lá está, o mundo evolui com ideias criativas de tanta gente. E realmente estimular a criatividade é muito importante nas crianças e nos adultos. Sobretudo nos adultos. É algo que nós queremos trabalhar muito, e não que é? nós já trabalhámos. Sim. O nosso retiro. O nosso retiro foi trouxemos incrível. muita criatividade. Foi o nosso retiro que fizemos no dia 6 de Abril. Não sabemos quando é que vocês vão ouvir este episódio, mas realmente nós trabalhámos muito a criança interior de uma perspectiva muito diferente daquilo que costumamos ver habitualmente, porque é a nossa perspectiva. Nós estamos a dizer que há perspectivas certas ou erradas, mas realmente nós quisemos trazer aquela parte criativa, imaginativa, comunicativa, divertida que as crianças têm. E realmente resgatarmos isso. Resgatar aquelas habilidades infantis que são extraordinárias e que nos permitem avançar, não é? Avançar. Ser resilientes.
Ser resilientes, com coragem. Sim, porque muitas vezes é preciso coragem para conseguirmos realmente resgatar estas capacidades e mostrá-las ao mundo. Não é? No outro dia estava aqui a... Eu gosto muito de colar autocolantes em cadernos. Imagina, então eu tenho assim um bloquinho cheio de autocolantes. Eu gosto de fazer isso. E o meu companheiro chegou aqui e disse: o que é que estás a fazer? Mas com ar. E eu, então, estou aqui a colar autocolantes. Isto é super divertido. Estou aqui muito relaxada. Até para isto é preciso coragem para dizer: olha, eu estou simplesmente aqui a colar autocolantes de uma forma divertida. Exatamente. Porque isto me relaxa de alguma maneira. Claro. Porque a criatividade também serve para nós relaxarmos. Sim, Para nos... sim. A arte conecta-nos à nossa alma. Sim, é Não é? aquela, Então- é uma porta de acesso ao É. tal estado de flow, Sem não dúvida. é? De eu ficar tipo, eu não estou aqui, eu estou a E desfrutar. nós temos que trazer mais momentos de estado de flow Para a para o nossa nosso vida. dia-a-dia, não é? Para sermos mais resilientes. Porque Verdade. se eu encontrar, e lá está, normalmente as pessoas mais resilientes são pessoas que têm aqui uma visão da vida mais positiva, uma visão mais... Eu até escrevi aqui uma coisa que eu acho que é mesmo a mesma expressão perfeita para esta situação, que diz efetivamente acreditar num sentido mais profundo. Ou seja, tendem a levar uma vida mais significativa. O que é que quer dizer isto? É que tendem a levar uma vida mais significativa não quer dizer que a vida dos outros não seja significativa, mas quer dizer que a forma como nós a vemos, como nós a entendemos, como nós a processamos, é diferente. Porque se eu acreditar verdadeiramente que isto pode ser, imagina uma ideia, não é? Que isto pode ser viável, não é? Eu vou atrás. Eu vou É verdade, atrás. eu agora estava a pensar até termos um sentido de propósito para... E não estou só a falar naquele sentido de propósito global, mas temos Sim. um sentido de propósito para cada coisa que nós fazemos, ajuda-nos a ser mais corajosos e mais resilientes. Não é? Porque há ali um propósito, eu tenho uma missão Aliás, com isto. eu até costumo dizer muitas vezes que, claro, isto tudo em contexto de consultório, que é ótimo termos objetivos, é extremamente importante. Nós precisamos de objetivos, mas mais do que objetivos, nós precisamos de um propósito, nem que seja o propósito do momento. Porquê não? Porque é porque o propósito, imagina, eu tenho aquele objetivo, imagina que eu quero comprar uma casa, não é? Eu tenho um objetivo, então eu começo a amealhar, a juntar, a criar as condições para... Mas de repente tenho um imprevisto e preciso de gastar parte desse dinheiro noutra coisa, exatamente. Aquela casa, se calhar para uma pessoa que seja menos resiliente, aquilo vai ser, fogo, nunca mais lá chego, nunca mais vou conseguir. Se calhar, olha, vou desistir disto tudo e vou, mas é de férias e alugo uma casa e está feito e adeus casa. O propósito serve exatamente para eu me lembrar de porque é que eu tinha aquele objetivo, não é? Não. Eu vou ter aquela casa porque aquela casa vai-me possibilitar... Eu imagino que é uma casa com um quintal, vai-me possibilitar receber pessoas. Eu sempre quis receber pessoas, ou vai-me possibilitar ter um espaço de trabalho em casa. E eu quero aquele espaço de trabalho porque isso vai tornar a minha vida melhor e porque eu sonho com aquilo. Portanto, o propósito é o que alimenta os seus objetivos quando tudo o resto corre mal. Sem dúvida. Sim. É muito importante Então, teres um propósito, teres um porquê. Porquê é que eu faço isto? Ou às vezes, para quem? Pode ser para ti? Pode ser sim, para a tua porque família, outra coisa para importante é outras que o pessoas. propósito pode mudar ao longo da vida consoante as necessidades do momento. Eu lembro-me quando o meu filhote estava internado, como tu sabes, o meu propósito naquele momento, eu tinha vários propósitos, né? Ser bem-sucedida profissionalmente, tinha muitos sonhos profissionais e tudo mais, mas naquele momento tudo foi posto em pausa, em stand-by, e o único propósito que eu tinha efetivamente era que ele ficasse verdadeiramente bem. Sim, porque a nível de propósito isso também dá tema para outro É, episódio. isso é Mas realmente discutível, por isso é que eu não trouxe propósito. É verdade, mas pode haver um propósito geral, não é? Umas Sim. aprendizagens gerais que nós vimos cá fazer nesta Claro. vida, porque de alguma forma nós Um acreditamos sentido, não é? que nós escolhemos, sim, um sentido, mas nós vamos tendo propósitos ao longo da nossa vida, ao longo dos nossos dias, e lá está, estabelecer Sem dúvida. objetivos, mas ter um propósito Maior. claro do porquê é que eu faço Sim. aquilo. Que é para quando vierem as adversidades, nós sermos resilientes, não é? E corajosos. Claro, e corajosos, Sim, e verdade. empáticos, e criativos. E é isto. E é Pronto. isto. E vamos Olha, terminar por aqui. exatamente. Eu gostei da ideia do flow, então trazermos mais momentos de flow para o nosso dia é mesmo muito importante, não é? Aqueles momentos que nós nem damos pelo tempo passar. As crianças têm muito isto com a criatividade. Olha, se calhar podíamos Nós- pedir a que quem quisesse deixar nos comentários ou até enviar-nos em mensagem no Instagram e tudo mais, dar-nos aqui sugestões de flow, de momentos de flow. Sim, o que é que Não é? faz entrar em flow? A mim, por exemplo, claro, autocolantes, em cadernos, ou pintar. Eu descobri que com a minha filha, que realmente pintar é algo que me mete ali num estado de flow, que eu nem dou pelo tempo passar. Eu realmente consigo entrar quase que num estado meditativo de relaxamento. Sabes o que é que eu gosto? Vou-te Isso. confessar. Arrumar a casa.
Eu adoro Ainda bem, arrumar as ainda coisas. bem, eu também gostava que o meu estado de flow fosse arrumar a casa. Eu juro que eu gostava, Eu começo a mas- arrumar as gavetas e as coisas e a ver, e às tantas eu olho para as horas e já passou bué de tempo e eu estive Sim, ali. sabes que isso é mesmo interessante, que no dia eu estava a pensar que nós já falámos muito sobre isto, uma casa desorganizada, realmente desorganizamos o nosso interior. E quando nós não conseguimos reorganizar-nos do interior para o exterior, começarmos Ao a contrário, organizar-nos do exterior para o interior, faz muito sem sentido. Ou seja, começar a arrumar as gavetas, a arrumar a casa, ajuda-nos a organizar do exterior A mim para o ajuda-me a nosso relaxar. interior. Quando eu Sim. tenho muita coisa e eu começo a ver cá à volta também as coisas não Estão estão. desorganizadas. Está-me a fazer confusão, parece que não está a dormir, então eu começo Não, a mim nesse também, eu também processo. preciso ter um ambiente organizado, mas realmente não é algo que meta assim no estado de flow, por isso vou levar a Ana lá à minha casa para ela entrar no estado de flow mais vezes. Opa, olha, É tudo para teu bem. A gente tem que terminar, mas eu tenho que contar isto, que isto é muito engraçado. Quando a Diana começou no início a ir trabalhar lá para casa, a Diana passava-se, porque eu tenho uma panca com as toalhas. A toalha na mesa de estar desalinhada. Não dá. A toalha tinha que estar. Tem que estar, a toalha tem que estar direitinha, não é? E a Diana perguntava assim: o que é que estás a fazer? Estou a alinhar, olha o meu toque. Mas a alinhar o quê? Isto está alinhado. Não está, não está. Não, vou só tirar isto daqui. Pronto, ok, é isto. Esperamos que tenham gostado deste Sim, episódio. nós Nós gostámos gostámos muito. Isto dá para esmiuçar até Imenso. não acabar mais. Foi Vamos muito trazer se divertido. calhar outro episódio assim com palavras, porque realmente Sim, olha, votem, o que é que acham? É porque por acaso foi mesmo. Foi Sim, bom. foi mesmo bom. Deem-nos sugestões de palavras, embora nós já tenhamos aqui algumas que agora vamos rever o episódio e vamos apontar. Sim, estas sim, todas que sim. falamos. Mas por favor. Mas deixem-nos sugestões de palavras Sim. ou até temas que gostassem que nós possamos trazer aqui ao podcast. E é isto. Até ao próximo episódio. Beijo.